Vamos iniciar nosso tempo para a gente remir, aí o povo vai se chegando aí, né? Para a gente poder interagir nesta manhã no nosso devocional. E nós vamos fazer uma meditação no tempo que a gente tem aqui. Vou tentar ao máximo remir o tempo. Eu vou estar amanhã com os irmãos novamente. Até pensei de fazer isso em duas partes, mas eu vou fazer uma parte só, o que der para fazer. Depois eu posso colocar lá no site oficial da igreja alguns pontos para que você possa meditar de hoje para amanhã. E aí teremos outro amanhã pela manhã. Então, a graça do Senhor sobre nós, mais uma vez neste dia, bem como as suas misericórdias que se renovaram nessa manhã. E eu convido os irmãos então a orarmos, buscarmos nosso Deus em oração para iniciar o nosso tempo. Amado Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, reunidos, mesmo que virtualmente, mas unidos pelo coração em Cristo, para ouvir, Pai, a Tua palavra nesta manhã. Aquilo que o Senhor tem reservado para nós, para nos alimentar neste dia, nesses dias que temos passado, e nós queremos te agradecer, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor está todo o tempo presente, a Sua palavra é presente nas nossas vidas e mentes. Obrigado mais uma vez pelos irmãos, pela amizade, por esse relacionamento, de tanto tempo. E somos o Teu povo, que nos reunimos para juntos buscarmos a Tua presença. E por isso, Pai, que Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações, nos conforte e nos dê orientação. E tudo isso nós colocamos diante do Senhor, te bendizendo, no santo nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Muito bem. Eu já mencionei para os irmãos, mas acredito que mais de uma vez, que em tempos de aflição, sofrimento, eu visito certas passagens, né, da Escritura, mas há outras passagens, né, que também fazem parte desse processo, mas que ao longo da vida cristã, eu entendo que estas passagens precisam estar no nosso coração todo o tempo. Então, vez por outra, cada 3 meses, 4 meses, 5 meses, mais ou menos, então eu preciso revisitar essas passagens. Os evangelhos, por exemplo, nunca ficar longe dos ensinos do Senhor Jesus Cristo, revendo, relembrando, né? Há passagens como Gálatas 5, Efésios capítulo 5, capítulo 6, o livro de Colossenses tem uma porção também, né? A vida de Josué sempre me desafia muito, né? O primeiro capítulo e também ler a história. Eu gosto muito de ler a história toda. Então, vez por outra, eu volto lá no livro de Gênesis. Vocês brincam comigo, eu começo em Gênesis. Eu começo em Gênesis também na minha alimentação pessoal. Vez por outra, eu volto lá e releio tudo de novo e vejo aquelas histórias. Eu tento me transportar para aquela época, né? E tentar imaginar a época à medida que eu vou lendo e alimentar meu coração. Pois bem, hoje nós vamos meditar na experiência de Jó. Jó é um livro que está nos deixado aqui, que narra a sua experiência pessoal, obviamente para nos trazer princípios. Mas veja, uma paciência de Jó. Você conhece alguém que tem uma paciência de Jó? Pois é, paciência de Jó é o ditado popular. Mas a minha pergunta é, será que paciência realmente é a ênfase do livro de Jó? Aí se você tem alguns textos na sua mente, então você pode dizer, pastor, mas isso está escrito na Bíblia. Lá em Tiago capítulo 5, no versículo 11, está escrito, eis que temos por felizes aos que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Pois é, este versículo aqui, de onde se tira essa
essa expressão, né? A paciência de Jó, né? É interessante porque quando nós lemos o livro de Jó, pelo menos eu quando leio, não é a paciência aquilo que eu enxergo em Jó, mas como alguém pode me confrontar de que o texto bíblico diz assim, então deixe-me começar ajudando você com o seguinte. Na verdade, a palavra paciência que aparece no Novo Testamento, e ela aparece em alguns lugares, no texto original são duas palavras distintas que aparecem, não uma só, são duas palavras distintas. Aqui no capítulo 5, versículo 11, ela aparece na verdade duas vezes. Ela aparece aqui onde está traduzido para você, felizes aos que perseveraram. E quando ele fala paciência de Jó, é a mesma palavra. Uma em verbo, a outra no adjetivo que qualifica a paciência de Jó. Então, a palavra, na verdade, é uma palavra composta da palavra permanecer com um prefixo debaixo de. Então, é estar debaixo de algo como se fosse uma pressão sobre. Daí, a perseverança. O tradutor, quando ele traduziu para português, por causa de um estilo de linguagem, para não repetir a palavra no mesmo versículo, né? Perseveraram e observou a perseverança de Jó, ele foi querer enriquecer e colocou perseveraram, paciência de Jó. Porém, perseverança é a palavra que aparece aqui. Mas nós temos em 1 Coríntios 13, quando diz que o amor é paciente, não é esta palavra, é outra palavra, que é a mesma palavra longanimidade que aparece no fruto do Espírito, e no capítulo 5 de Tiago, do versículo 7 e 8, ele usa a palavra longanimidade, que é a palavra paciência, que é a outra palavra paciência, né, traduzida em português. Portanto, a questão agora que nós vamos começar meditando, não é, na verdade, qual é o tema do livro de Jó? Qual é o tema do livro de Jó? Eu acredito que de uma maneira muito rápida e pronta nós responderíamos, pastor, sofrimento. O livro é só sofrimento desse homem. Sofrimento. Pois é, irmãos, essas coisas às vezes são ciladas para nós, porque nós rotulamos, e se o rótulo for errado, é complicado. Se eu pregar um vidro para pôr água, e eu ponho um rótulo água. Se eu pegar um outro vidro e eu colocar veneno, mas se eu puser o rótulo água, se eu beber, eu vou morrer. Então, o rótulo, ele é importante porque é o que eu não consigo distinguir o líquido, então eu distingo o rótulo, né? Mas quando fazemos isto para a escritura, nós corremos esse perigo, né? A menos que a própria escritura desse para nós alguma informação, nós não podemos simplesmente fazer deduções e colocar o rótulo aqui, porque o livro de Jó, veja bem, sofrimento, ele só fala 2 capítulos, capítulo 1 e capítulo 2, onde a grande maioria do texto é o relato do que aconteceu com Jó, assim de maneira rápida, em 2, 3 dias. Ele perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu tudo. No mesmo dia perdeu todos os filhos, os 10 filhos. Aí no capítulo 2 ele perde a saúde. A sua esposa tem uma atitude ruim, então simbolicamente ele perde a esposa também. E então ele fica doente. Veja, só o versículo 7 e 8 do capítulo 2 é que diz do sofrimento dele. O versículo 7, então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Aqui é o resumo. Ele ficou doente, tumor no corpo todo, tinha que raspar o seu corpo, porque provavelmente era um tipo de coceira que ele tinha. Ele tinha perdido os filhos, então isso todo o restante do livro não fala do sofrimento dele, são diálogos
entre ele e os seus amigos, que vai se estender durante o livro todo. É um livro difícil para muitas pessoas, porque os diálogos são intrincados, né? Então eu quero, pela graça de Deus, nesta manhã, poder ajudar os irmãos e dar uma tarefinha para que você, então, durante o dia de hoje, possa meditar no livro de Jó e ser abençoado por ele, sem o rótulo, mas com o conteúdo. Então, o tema do livro de Jó é perseverança no sofrimento, agora sim, amparado por Tiago, que estava sob inspiração, o Espírito Santo orientou Tiago para que Tiago, então, dissesse o que aconteceu no livro de Jó, usando a perseverança e dizendo para observar a perseverança deste homem, porque o contexto do livro da carta de Tiago é provação e sofrimento desde o capítulo 1. A propósito do capítulo 1, ele diz, né, que nós temos que ter por grande alegria o passarmos por várias provações. Versículo 3, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, que é a mesma palavra. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Então, em tempos de sofrimento, o sofrimento vai produzir em nós perseverança. E é isso que nós encontramos no livro de Jó. Agora, quando nós olhamos com mais detalhe mais detalhes, né, o livro de Jó, na verdade, meus irmãos, em meio a este sofrimento e tudo o que aconteceu, toda a narrativa de capítulo 1 ao capítulo 42, na verdade, é uma exaltação à graça no Velho Testamento. É um livro inteiro detalhando os efeitos e o poder da graça na vida de um homem que passou por um sofrimento como Jó passou. Outro detalhe é que quando nós lemos a história ou conhecemos a história, nós projetamos nossa mente que tenha sido um sofrimento eterno. Pelo texto, pelas evidências do texto, eu tenho pensado em coisas de 2 meses, no máximo 3 meses. É o tempo de o capítulo 1 e capítulo 2 acontecer, que durou 2, 3, 4 dias, toda essa tragédia. É o tempo de que os amigos chegaram, porque ouviram do estado de Jó, então provavelmente 2, 3 semanas tinham se passado. Uma semana ficaram em silêncio, e aí começaram os diálogos, que vai demorar o quê? 1 semana? 2 semanas? 3 semanas? Que seja. Então, entender que era um sofrimento intenso, agudo, sem dúvida, né? Então, o primeiro aspecto que diz respeito ao que estamos passando hoje, ele foi repentino. Se abrimos o capítulo 1, do nada, Deus fala sobre, no versículo 1, a performance desse homem, né? Possuía 1000 ovelhas, dá todo o seu aspecto de riqueza, família, e de repente, do nada, irmãos, é assim, do nada, o texto muda a cena da terra para o céu, dizendo que os filhos de Deus vêm se apresentar diante dele e vem Satanás. Aí o Satanás vai lá. Na presença do Senhor. Começam as incógnitas do livro de Jó. E começa a conversar com o Senhor. E o Senhor elogia Jó para Satanás. Satanás diz para o Senhor: Senhor, não, ele não faz isso por nada. Olha o tanto de bem que o Senhor deu para esse homem. O homem ri à toa. O homem ri à toa. Qualquer um pode falar assim. Então o Senhor vai e diz: firme. O outro dia, o diabo vem e o Senhor vai e você tirou tudo dele, ele não me preocupou com mim, como você achou? Você viu como que é? Então o diabo
mais ali, traz que a conversa do Senhor. Não era. Definitivamente não era. O Senhor tinha um plano de Jó. E tudo entender que Jó sustentaria Jó. Jó jamais eu sustenta a graça do Senhor, que dependia da graça como verdade, né? A minha tá normal. Se o aspecto
que é eu vou sair do ar e voltar para o ar, porque parece-me que está com algum problema técnico aqui. Eu vou sair, bem? E você parou para Satanás foi falar com Deus. Tu acha que eles não